Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje, mais uma viagem pelo nosso Brasil. Mas antes de começarmos a conhecer o estado de hoje, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito, ajuda a impulsionar o canal, faz com que o YouTube entenda que vocês gostam desse conteúdo e o entrega a mais pessoas. Deixem um comentário, nem que seja um emoji. Bem ajuda muito o canal, fico muito feliz em ler. Você está vendo os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque assim você não perde mais nenhum vídeo e compartilhem com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos. Peçam para eles virem até aqui, conhecerem as histórias e também se inscreverem no canal. Compartilhe também nas suas redes sociais. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar pela história de mais um estado do nosso tão querido Brasil. Vou pedir aqui licença e sua honrosa presença para falar do nosso mapa. Estados e capitais, nos seus grupos regionais, doravante, nada escapa. No meu norte, do Amapá, capital é Macapá. Eu digo sem cerimônia, do Acre falo, é Rio Branco. Seu amigo aqui é franco, Porto Velho é de Rondônia. Não vá se perder na lista, de Roraima é Boa Vista, do Pará, digo, é Belém. Estude, atinja seus afins. Palmas é do Tocantins. Amazonas, Manaus tem. Vou partir para o Nordeste, terra de cabra da peste. Maranhão é São Luís. Indo em terra nordestina, Piauí tem Teresina, a minha pesquisa diz. Anote por gentileza, Ceará é Fortaleza. Escreva aí que é Natal, do Rio Grande do Norte. Se preciso for, recorte. Decore, é fundamental. Paraíba, João Pessoa. E Bahia, terra boa. Não vacile, é Salvador. Que a cachola não me pife. De Pernambuco é Recife. Acompanhe, por favor. Na cuca já deu um nó? Não desista, é Maceió. De Alagoas, capital. Desse estudo participe, Aracaju de Sergipe, guarde aí para ser o tal. O Sudeste agora é tema, não vai ser muito problema aprender essa lição. Seu mestre não desaponte e lembre, Belo Horizonte, de Minas Gerais, irmão. Vitória, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Encanto, a capital não me dá. Seja esperto, agora tente. São Paulo tem igualmente uma capital xará. Para o sul vamos rumar e com certeza gravar. Florianópolis é a de Santa Catarina. Se você se determina, vai ser fácil, tenho fé. Rio Grande do Sul, amigo, Porto Alegre tem, eu digo. Na beira do rio Guaíba, lá embaixo ainda há, no estado do Paraná. Não esqueça, Curitiba. Seu confrade agora avisa, Centro-Oeste finaliza. Não se canse aí, seu moço, o cordel cultura traz. É Goiânia de Goiás, Cuiabá de Mato Grosso. Para tirar a nota azul, do Mato Grosso do Sul, Campo Grande vai dizer. No Distrito Federal, a capital nacional é Brasília, pode crer. Com roteiro concluído, espero ter atingido a meta, inscrito querido, de levar informação. Foi boa a minha intenção. Usei a rima por meio, em versos fiz um passeio, a todos meu abração. Gerson Brito. A nossa viagem de hoje será pelo estado da Paraíba, que está localizado a leste da região Nordeste. Seu território é dividido em 223 municípios. Antes da colonização portuguesa, a Paraíba foi habitada por várias tribos indígenas.
Em 1534, foi subordinada à capitania de Itamaracá, adquirindo autonomia política em 1574, com a criação da capitania da Paraíba, anexada a Pernambuco em 1576 e recuperando sua autonomia em 1799, existindo comunidade política separada desde então. No ano de 1930, Getúlio Vargas indicou o presidente do estado, que hoje é governador, João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, como vice-presidente do Brasil. O assassinato de João Pessoa por João Duarte Dantas foi o estopim para a Revolução de 1930 e o fim da República Velha. Antes do descobrimento do Brasil, o território que hoje corresponde à Paraíba possuía inúmeras tribos indígenas, entre o litoral e a região do Planalto da Borborema. Os principais grupos indígenas eram os potiguaras, que habitavam em especial as margens do Rio São Domingos, atual Rio Paraíba. Entre as tribos que habitavam, desde a região da Borborema até o sertão, estão os índios cariris e os arius. Em 1534, o rei português Dom João III divide a colônia em capitanias hereditárias, sendo a Paraíba subordinada à capitania de Itamaracá, cujos limites iam desde o rio Guaju, próximo à divisa com o atual estado do Rio Grande do Norte, até o rio Goiânia, localizado na divisa com Pernambuco. Porém, diferente da vizinha capitania de Pernambuco, a situação de Itamaracá não era tranquila, devido ao contrabando de madeira, além de peles e ambares, por piratas franceses. Na capitania, se fixaram alguns conventos e igrejas, bem como engenhos de açúcar. Um deles, o engenho Tracunhaém, de propriedade de Diogo Dias, foi destruído no ano de 1574 por indígenas potiguaras, que também mataram seus moradores e forçaram os colonos residentes a se fixarem na ilha de Itamaracá, ocasionando o ataque ao engenho Tracunhaém. A repercussão por parte da corte em Lisboa foi enorme, e para tranquilizar a situação, o rei criou a Capitania Real da Paraíba, subordinada diretamente à coroa portuguesa. Esse acontecimento foi também o estopim da Guerra dos Potiguaras, que durou 25 anos. Embora criada em 1574, a Capitania da Paraíba foi só ocupada 11 anos depois. Luís de Brito foi nomeado para ser o governador-geral da capitania recém-criada e recebeu do rei português a ordem de punir os responsáveis pelo ataque do engenho e fundar uma nova cidade para abrigar a sede do governo, dando origens a 5 expedições com o propósito de conquistar a capitania, sendo as 4 primeiras terminadas em fracasso. Para repelir os invasores franceses, foi construído em 1584 o Forte de São Tiago, na margem direita do rio Paraíba. A 5ª expedição foi comandada por Martim Leitão, ouvidor-geral de Olinda, contando também com a participação de Frutuoso Barbosa e João Tavares. À época, o litoral paraibano era habitado pelos índios potiguaras, tendo como principais rivais os tabajaras, comandados por Piragibe e originários do Médio São Francisco, e que, devido às secas que assolavam a região, deslocaram-se para as proximidades do litoral da Paraíba. Os tabajaras se juntaram aos colonos portugueses e, oferecendo-lhes apoio militar, conseguiram expulsar os índios potiguaras, acontecendo assim a conquista da Paraíba e sendo fundada, em 5 de agosto de 1585, a cidade de Nossa Senhora das Neves. 10 de janeiro de 1586,
tem-se registro a primeira sesmaria da Paraíba, que se localizava próximo à foz do rio homônimo. Na margem direita da foz desse rio, foi construído, no mesmo ano, o Forte de Santa Catarina, para efetivar assim a colonização da Paraíba e garantir o controle das terras. A primeira aparição dos holandeses em terras paraibanas aconteceu em 20 de junho de 1625, após expulsão dos holandeses de Salvador em 1º de maio. No caminho de volta a Amsterdã, o almirante Hendricks desembarcou seus navios em Baía da Traição para tratar os enfermos e enterrar 700 mortos. Logo que chegou, Hendricks tratou de fazer aliança com os potiguares, prometendo-lhes proteção em troca de serviços contra os portugueses. Tão cedo soube do aporte dos holandeses, o governador-geral paraibano, Antônio de Albuquerque, enviou tropas para expulsar os invasores. Comandados por Francisco Coelho de Carvalho, com gente da capitania da Paraíba e da capitania de Pernambuco, e por Antônio de Albuquerque de Melo, com gente da capitania do Rio Grande, totalizando 7 companhias de emboscadas e auxiliados por 300 índios, os portugueses repeliram os holandeses em 1º de agosto. Na Batalha Sangrenta, os índios potiguares, aliados dos holandeses, foram exterminados, na morte de 600 a milhares, entre homens, mulheres e crianças. Derrotado, Hendricks partiu da Paraíba rumo a Porto Rico. Em 5 de dezembro de 1632, 1.600 batavos chegaram à Paraíba, comandados por Calenfels. Ocorreu um verdadeiro tiroteio e os holandeses ergueram trincheiras em frente ao Forte de Santa Catarina. Mesmo assim, foram derrotados. Após a chegada de homens enviados pelo governador-geral à cidade de Nossa Senhora das Neves, os brasileiros também tentaram construir uma trincheira em frente ao mesmo forte, mas logo enfrentaram resistência holandesa. Sem capacidade de vencer, os invasores se retiraram do local e fugiram para Pernambuco. Os invasores holandeses decidiram ir em direção ao Rio Grande do Norte e atacá-lo. Contudo, tal ataque foi impedido. Os invasores voltaram para a Paraíba para atacar o Forte de Santo Antônio, porém, desistiram devido à construção de uma trincheira nesse forte, seguindo diretamente para Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Em 25 de novembro de 1634, ocorreu uma nova tentativa de ataque com a chegada de uma esquadra de 29 navios à costa paraibana. E no dia 4 de dezembro, os invasores chegaram ao norte do Jaguaribe, onde prenderam o governador, que conseguiu escapar mais tarde, e mais 2 brasileiros. No dia seguinte, já em direção ao Cabedelo, os batavos foram conseguindo se fortificar. Enquanto várias propriedades eram furtadas por Calabar, Antônio de Albuquerque Maranhão, filho de Jerônimo de Albuquerque Maranhão, que conquistou o Maranhão no início do século XVII, enviou à Paraíba vários combatentes para repelir os holandeses, contando com ajudas de Pernambuco e Rio Grande do Norte. Mesmo com a chegada com Conde Bagnuolo para tentar ajudar os paraibanos, estes já se encontravam muito enfraquecidos, razão pelo qual entregaram os fortes de Santa Catarina e Santo Antônio. O conde decidiu abandonar a Paraíba e fugiu para Pernambuco. As tropas, comandadas por Antônio de Albuquerque, contando com o apoio da população local, tentaram fundar o Arraial do Engenho Velho. Os holandeses se dirigiram então à cidade de Filipéia de Nossa Senhora das Neves em busca de Antônio de Albuquerque, que não foi localizado, e encontraram a cidade praticamente abandonada e vazia. Somente algum tempo depois, o comandante e líder das tropas holandesas encontrou Duarte Gomes
que foi preso por Antônio de Albuquerque e mandado em direção ao Arraial do Bom Jesus, sendo posteriormente libertado pelos invasores. A população local ainda possuía o desejo de expulsar todos os holandeses de suas terras. Em 2 tentativas, ambas sob a liderança de André Vidal de Negreiros, os paraibanos conseguiram, primeiramente, vencer os invasores no engenho do Espírito Santo e, em outra tentativa, novos homens foram contratados e treinados para poder repelir os holandeses. Em Timbiri, os paraibanos se reuniram e caminharam em direção ao engenho de Santo André, local em que foram atacados pelas tropas de Paulo Linde. Depois de vários combates e lutas, mais de 80 paraibanos foram dizimados, incluindo o capitão Francisco Leite. Após o contexto das invasões holandesas, a economia canavieira se viu arrasada. As plantações de cana-de-açúcar no litoral foram incendiadas, fazendo com que a produção do açúcar diminuísse consideravelmente. Nos 10 anos seguintes, os governantes de Paraíba não conseguiram recuperar a economia canavieira. Até 1670, a ocupação do espaço paraibano se restringia apenas ao litoral. A partir de então, deu-se início à ocupação do interior em 2 direções, uma do litoral ao sertão, comandada pela família Oliveira Ledo, responsável pela fundação de vários povoados, hoje municípios. Outra, mais importante, partia do sertão do São Francisco, na Bahia, e prosseguiu na direção norte, chegando ao interior paraibano. Na conquista do interior, houve ainda participação de bandeirantes, comandados por Domingos Jorge Velho. A colonização interiorana foi marcada ainda por conflitos, como a Guerra dos Bárbaros, entre os colonos e os principais grupos indígenas que habitavam a região, como os caicós, os icós, os janduís e sucurus, bem como pela escravidão e massacre de algumas dessas tribos. A conquista do interior também foi realizada por meio das missões de catequese, que objetivavam principalmente a catequização dos índios. Entre os principais missionários, um dos mais importantes é o sacerdote Martim Nantes, fundador da Vila de Pilar. Outros nomes que também tiveram importância no projeto de conquista e colonização do interior foram o Luiz Soares e Elias Herkmans. Este Elias, juntamente com Manuel Rodrigues, estabeleceu-se na região em busca de minas de ouro, principalmente na Serra da Borborema, além de Francisco Dias Dávila, fundador da Casa da Torre. 1º de janeiro de 1756, a capitania da Paraíba foi extinta e anexada a Pernambuco, tornando-se novamente independente em 11 de janeiro de 1799. Em 1818, a porção norte do território paraibano foi desmembrada através de Carta Régia e formou o território que viria a ser o atual estado do Rio Grande do Norte. Ao longo de sua história, a Paraíba participou de várias revoltas. No período colonial, destaca-se a Revolução Pernambucana de 1817, que surgiu baseada na independência dos Estados Unidos e nos ideais da Revolução Francesa, com o objetivo de tornar o Brasil um país independente. De Pernambuco, a revolução se espalhou por todo o Nordeste. Na Paraíba, o movimento entrou por Itabaiana e seguiu em direção à Areia, estendendo-se por diversas outras localidades do Agreste, Sertão e Litoral. Participaram Amaro Gomes Coutinho, Francisco José da Silveira, José Peregrino, Padre Antônio Pereira, Inácio de Albuquerque Maranhão, entre outros revoltosos. O desfecho do movimento não obteve êxito, contudo, a luta pela independência prosseguiu.
Os 5 anos seguintes, de 1818 a 1822, foram marcados por acirramentos entre duas facções rivais, os cajás revolucionários, também chamados de patriotas, e os carambolas, realistas, contra-revolucionários. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal e a Paraíba se torna uma província do Império Brasileiro, e Dom Pedro I é proclamado imperador do país. 2 anos depois, a Paraíba se envolve na Confederação do Equador, que teve início em Pernambuco e representou a principal reação contra a tendência monarquista e a política centralizadora de Dom Pedro I, esboçada na primeira Constituição Brasileira, outorgada em março de 1824. Seu principal líder foi o Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, apelidado de Frei Caneca, que de Recife se deslocou a Itabaiana e se juntou ao areense Félix Antônio. De lá, percorreram partes da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará em defesa dos seus ideais federalistas e nacionalistas. Do Ceará, foram mandados para Recife para serem fuzilados, mas apenas Frei Caneca acabou morto pelas tropas imperiais, enquanto Félix Antônio conseguiu fugir. Entre o final de 1848 e 1849, ocorreu, sem sucesso, a Revolta Praieira, cujo palco foi novamente Pernambuco. Durou cerca de 5 meses, tendo seus ideais inspirados pelas revoluções ocorridas em 1848 na Europa. A Revolta Praieira chegou à Paraíba em fevereiro de 1849, liderada por Maximiliano Machado e Borges da Fonseca. Reivindicava várias reformas sociais e econômicas, como a divisão latifundiária, a instalação de um regime democrático e a liberdade de imprensa. 3 anos depois, em 1851, a Paraíba, juntamente com suas províncias vizinhas, envolveu-se em mais uma revolta intitulada Ronco da Abelha, que objetivava controlar os trabalhadores livres na época da diminuição do tráfico de escravos. Entre os meses de outubro e dezembro de 1874, participou da revolta do quebra-quilos, ocorrida após a substituição do sistema de pesos e medidas vigentes no país. A revolta na Paraíba teve como principal palco localidades do Agreste e foi caracterizada por diversos atos de violência, ao mesmo tempo em que eram desencadeada a questão religiosa. A Paraíba participou ainda da Guerra do Paraguai, com um efetivo de 3.000 homens. Em 1860, a Paraíba tinha uma população de aproximadamente 212 mil habitantes e sofria com sérios problemas de saúde pública e epidemias de doenças, como cólera e febre amarela, sendo uma das principais causas o precário abastecimento de água. Em 1877, a província é atingida por uma grande seca, a mais grave da história, acentuando a pobreza e provocando, consequentemente, uma migração populacional do interior para o litoral. Em novembro de 1889, após a queda do regime monárquico e, consequentemente, instituição da República no Brasil, a Paraíba, assim como as outras províncias, transforma-se em Estado da Federação. Venâncio Neiva foi o primeiro presidente, hoje governador, do Estado, entre 1889 e 1891, quando foi deposto, assumindo em seu lugar um triunvirato que governou até a nomeação pelo presidente Floriano Peixoto de Álvaro Machado, do Partido Social Nacionalista, para governo estadual. Este partido governou a Paraíba até 1908, quando venceu as eleições daquele ano o Partido Republicano Conservador,
que esteve à frente do Executivo paraibano até o fim da República Velha, em 1930. Com o início da Primeira Guerra Mundial, a economia da Paraíba entrou em crise, principalmente devido à queda nas exportações do algodão, um dos principais produtos agrícolas do estado. Na eleição presidencial de abril de 1919, vence o candidato Epitácio Pessoa, que naquele momento se encontrava na França, chefiando a delegação do Brasil na Conferência da Paz de Paris. Retornando ao Brasil, foi empossado na presidência em 28 de julho de 1919, estando à frente do Executivo Federal até 15 de novembro de 1922. Foi durante seu governo que o Brasil comemorou seu primeiro centenário de independência. Entre os dias 5 e 12 de fevereiro de 1926, a coluna Prestes, comandada por Luiz Carlos Prestes, Miguel Costa e Juarez Távora, adentra o território da Paraíba, percorrendo cidades do sertão, dentre elas Piancó, onde no dia 9 de fevereiro o grupo enfrentou resistência da população sob a liderança do padre Aristides Ferreira da Cruz, chefe político local e morto durante os confrontos, tornando-se um dos mártires de Piancó. Nessa mesma época, o estado também teve destaque no Gaço, tendo Antônio Silvino, Chico Pereira e Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, como líderes de bandos que atuaram em Piancó, nas localidades de Cajazeiras, Guarabira e Souza. Em 1928, assume o governo da Paraíba o sobrinho do ex-presidente da República, Epitácio Pessoa, João Pessoa Cavalcante de Albuquerque. Em seu governo, grupos de cangaceiros que atuavam no interior do estado foram perseguidos e as oligarquias foram combatidas, fato que gerou descontentamento aos coronéis latifundiários, sendo o principal deles José Pereira Lima, líder político na região do atual município de Princesa Isabel. Com a invasão da Vila do Teixeira pela polícia paraibana e a iminente invasão à Princesa Isabel, o coronel José Pereira estabeleceu o território de Princesa, proclamando sua independência da Paraíba. O novo território, subordinado diretamente ao governo federal, foi estabelecido em 28 de fevereiro de 1930. No dia seguinte, ocorreria a eleição nacional para a presidência da República, que tinha João Pessoa como candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, com o apoio da Aliança Liberal, criada pela Paraíba junto com Minas Gerais e Rio Grande do Sul no ano anterior. A chapa, porém, foi derrotada por Júlio Prestes e Vital Soares. Em 26 de julho de 1930, em uma confeitaria de Recife, João Pessoa é assassinado por João Duarte Dantas, assumindo em seu lugar Álvaro Pereira de Carvalho. A morte de João Pessoa, um dos estopins da Revolução de 1930, gerou grande comoção nacional e provocou o enfraquecimento do movimento armado no território de Princesa, que voltou a fazer parte da Paraíba em 11 de agosto de 1930, 4 dias após o corpo do ex-presidente João Pessoa ser sepultado na cidade do Rio de Janeiro. Em 4 de setembro seguinte, a capital estadual passou a se chamar João Pessoa e 3 semanas depois é adotada a atual bandeira da Paraíba. Já em 3 de outubro, eclode um movimento revolucionário que culminaria na ascensão de Vargas ao poder, com a instituição de um governo provisório. A partir desse período, até a promulgação da Constituição de 1946, o Estado foi governado por 10 interventores federais, sendo o primeiro Antenor de França Navarro e o último José Gomes da Silva.
Somente em janeiro de 1947, a Paraíba volta a realizar eleições diretas para governador, saindo vitorioso o candidato Oswaldo Trigueiro. A Paraíba teve participação já na década de 1960 do golpe militar de 1964, que depôs João Goulart, o Jango, do poder, quando o estado era governado por Pedro Godin, aliado de Jango. Com a instalação de uma ditadura militar, diversos opositores foram presos, exilados, torturados ou mortos, sendo anistiados somente no final da década de 1970, com o processo de abertura política. Pedro Gondim teve seu mandado cassado e direitos políticos suspensos por 10 anos, assumindo no lugar João Agripino Filho, que foi sucedido por Satiro, Ivan Bichara e Tarcísio Buriti, todos eleitos indiretamente, sendo os dois primeiros da Assembleia Legislativa e o último através de um colégio eleitoral, sucedido pelo vice-governador Clóvis Cavalcante em 1982 e 1983, ano em que ocorreu a eleição de Wilson Braga de forma direta. Buriti voltou ao governo de Paraíba entre 1987 e 1991, sendo sucedido por Ronaldo Cunha Lima. A economia da Paraíba é a 19ª mais rica do país e a 6ª da região Nordeste. Fica atrás da Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão e Rio Grande do Norte e fica à frente de Alagoas, Sergipe e Piauí. Importante fonte de renda econômica na Paraíba é o turismo. Eleito o melhor destino nacional do ano de 2013, cerca de 1 milhão de turistas visitam o estado todos os anos. Com 55 praias, o litoral paraibano possui aproximadamente 154 quilômetros de extensão. A capital paraibana é considerada a porta de entrada para o turismo no estado da Paraíba. Alguns importantes atrativos turísticos, naturais e culturais do interior paraibano são, na região agreste, a Cachoeira do Roncador, nos municípios de Bananeiras e Borborema, o Memorial Frei Damião, em Guarabira, a Pedra da Boca, em Araruna, na região da Borborema, o Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, no Sertão, o melhor São João do mundo, em Patos, a Estância Termal de Brejo das Freiras, em São João do Rio do Peixe, e o Vale dos Dinossauros, em Sousa. Em todos os municípios da Paraíba, ocorre uma diversa quantidade de eventos, sendo os mais importantes, na capital, a Festa da Padroeira Nossa Senhora das Neves de Nossa Senhora da Penha. Em Campina Grande, o maior São João do mundo, já mencionado. Em Guarabira, a Festa da Luz. Em Pombal e Santa Luzia, a Festa do Rosário, e em Patos, a Festa de Nossa Senhora da Guia, além de o melhor São João do mundo. Entre as danças mais praticadas encontram-se Bumba Meu Boi, Coco de Roda, Ciranda, Nau Cataritena, Pastoril e Chachado, muito populares durante todo o ano, sendo algumas principalmente durante o Carnaval e o mês de junho, durante o período das festas juninas. Dentre os folguedos estão a barca, a cavalhada, os cocos e as lapinhas. O artesanato é uma das formas mais espontâneas da expressão cultural paraibana. Em várias partes da Paraíba, é possível encontrar uma produção artesanal, diferenciada, criada de acordo com a cultura e o modo de vida local e feita com matérias-primas regionais, como os bordados, a cerâmica, o couro, o crochê, a fibra, o labirinto, a madeira, o macramê e as rendas. Alguns grupos reúnem diversos artesãos, disponibilizando espaço para confecção, exposição e venda dos produtos artesanais. A culinária da Paraíba é resultado da miscigenação entre africanos, europeus e indígenas.
buchada de bode, carne de sol preparado ao forno ou com purê de macaxeira, galinha de cabidela, lagosta ao alho e óleo, moqueca de camarão, moqueca de peixe, paçoca, panelada, peixe misturado a camarão e legumes e pernil de cabrito assado são os salgados típicos do estado. Enquanto arroz doce, bolo de fubá, bolo de macaxeira, bolo de milho, canjica, cuscuz de tapioca, pamonha, pudim de macaxeira e pudim de tapioca são os principais doces. Outros pratos típicos de todas as regiões do estado são arroz de leite. Que delícia! Gente, eu amo arroz de leite. Arrumadinho, bode guisado, cabeça de gado, chouriço doce, lagosta, macaxeira, mugunzá, pamonha, peixes, queijo assado e tapioca. Os pratos típicos, eles também variam em cada região do estado. No litoral, destacam-se os frutos do mar, bem como os petiscos da beira da praia. No interior, os pratos mais consumidos no cardápio são galinha cabidela, as carnes de sol. Na região do Brejo, onde estão localizadas algumas das principais marcas de bebidas alcoólicas do Brasil, a cachaça é muito popular. No sertão, o principal cardápio são o arroz vermelho, as carnes e os grãos. A música paraibana varia em vários ritmos, como baião, ciranda, forró e xote, e destes são influenciados vários grupos musicais e artistas. A Paraíba e seu povo são exaltados em canções. E essa foi a nossa viagem de hoje pelo estado da Paraíba. Como eu venho falando em todos os vídeos, é resumido. Eu resumo um pouco da história do nascimento do estado, com alguns dados e algumas curiosidades culturais também, para a gente poder conhecer um pouco mais. Mas existem muitas mais coisas que poderíamos falar para se aprofundar, porém o tempo não permite. Mas eu acredito que com esse apanhado geral a gente já consegue conhecer um pouco mais desse estado tão lindo, tão maravilhoso quanto todos os outros, com a sua bela história, com o seu patrimônio histórico, com as suas danças, a sua cultura, a sua gastronomia maravilhosa. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado de conhecer esse estado, de fazer essa breve viagem junto comigo por esse estado tão maravilhoso. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e voltem aqui para nossa próxima viagem. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima! Aqui na minha Paraíba, onde o sol nasce primeiro e o cruzeiro do sul vem brilhar no meu terreiro. Aqui fofoca é fuxico, sapo boi é cururu e o bolinho de tapioca aqui nós chama biju. Soldado aqui é macaco, carro velho aqui é touro, opinião é pitaco, sandália é feito de couro. Em cima aqui é enriba, bode é pai de chiqueiro, lagartixinha é briba, pequeno açude é barreiro. Ladeira chama banuela, safadeza é enxirimento, porteira chama cancela, bicho sagrado é jumento. Deus me livre, aqui é votê, jarra d'água aqui é pote, resfriado aqui é gogô, nuca se chama cangote, oxente aqui é espanto, chuva forte é touro, lagarto aqui é calango, pescoço aqui é gogó, comprimido é cachete, sacola chama bisaco, chinela é apragata, axila é sovaco. Menina aqui é bruguelo, cachaça se chama mé, sortudo aqui é cagado, salto grande é cangapé, subir é amocegar, batida chama lapada, muita merda é turrumelo, muito barulho é zoada. Aqui aperto é arroxo, quem tira o couro esfola, valente é cabra danado, calcinha grande é calçola. Calor aqui é quentura,
dar brilho é arear. Aqui concerto é emenda, murchar é encriquiar. Coisa grande é bitelo, quintal grande aqui é muro, porque aqui é pro mode, amontoado de lixo é monturo. Mostro o meu vocabulário, também dos meus descendentes, são palavras como estas que cultuam nossa gente. Que não caiam na orfandade, seria uma diversidade perder esse português. Então vamos resgatar, sem querer se encabular, falando nordestinês.